Olá a todos, eu sou o discente Afonso Takemoto, do mestrado em Contabilidade do PPG-Com da Universidade Federal do Espírito Santo. Farei a apresentação do artigo Shareholder Activism, a Multidisciplinary Review, dos autores Goranov e Ryan, 2015. Essa apresentação faz parte da avaliação da disciplina Governança Corporativa, ministrada pela professora Patrícia Bortolom. Trago aqui uma nota de preâmbulo, para destacar 4 pontos. Primeiro, essa é uma pesquisa qualitativa, diferente daquelas que vimos anteriormente na disciplina, portanto trarei aqui algumas tabelas, algumas figuras, mas essas tabelas e figuras não são dotadas, não trazem aproximação de dados por métodos quantitativos. Em segundo lugar, a tradução livre de shareholder significa acionista e stakeholder, partes interessadas, mas para os fins dessa apresentação serão designados apenas os termos acionista e stakeholder. Em terceiro lugar, as figuras e tabelas foram realocadas em trechos diferentes daqueles no texto original, para uma melhor coesão da apresentação. Portanto, se algum colega estiver acompanhando a apresentação com o texto em mãos, não se surpreenda se a tabela ou a figura aparecer no texto e na apresentação em momentos diferentes. Por fim, nessa nota de preâmbulo, declaro aqui os 6 tópicos que são apresentados, Introdução, metodologia, proponentes, questões, gatilhos, processos, implicações de direcionamentos para estudos futuros e, por fim, a conclusão do estudo. Bom, a introdução traz que a emergência do capitalismo financeiro nas últimas décadas intensificou o ativismo pela parte dos acionistas. A observação também demonstra que o ativismo dos acionistas se volta principalmente para a governança corporativa e performance, bem como também fatores políticos, sociais, ambientais, e dessa forma, esse tal ativismo fomenta uma evolução na governança corporativa. Essa primavera do ativismo contrapõe a antiga percepção do que era visto como ativismo no passado, ou seja, aquela ideia antiga de que o ativismo era uma subversão das reuniões de conselho e até mesmo perda de tempo dos gestores. Ainda que esteja vivendo sua primavera, o ativismo dos acionistas desperta algumas controvérsias e, apesar de verificadas algumas mudanças regulatórias para o acionista, há uma persistente demanda por maior responsabilização contábil no sentido de viabilizar melhorias na performance organizacional. Além da referida perspectiva que sugere uma melhoria de performance através do avanço do ativismo e da governança corporativa, uma outra corrente aponta que o empoderamento dos acionistas resultará no favorecimento do acionista em detrimento da organização, chamado então de shareholder self-serving. E nesse contexto, as firmas passariam a ser apenas pacotes de ativos com o propósito existencial exclusivo de forrar os bolsos dos acionistas. No longo da apresentação, trataremos também do confrontamento entre ativismo financeiro e social, e o estudo representa um esforço no sentido de lançar luz sobre as controvérsias pertinentes ao debate, através de uma abordagem multidisciplinar que resgata toda a literatura do campo de estudo para, assim, conduzir uma revisão dos avanços conceituais e empíricos. O objetivo aqui é apresentar o estado da arte da literatura e proporcionar o direcionamento para pesquisas futuras. Quanto à metodologia, a pesquisa faz uso de plataformas de busca, dentre elas a SI Web Knowledge, JSTOR e Science Direct. Os termos buscados foram Shareholder Activism, Investor Activism e Shareholder Influence. Foram considerados apenas os top journals em gestão, finanças e campos de contabilidade, e essa pesquisa então resultou em 49 observações. A abordagem multinível vai ser demonstrada na figura 1 no slide seguinte, e a pesquisa trata Shareholder Activism como ações tomadas pelos acionistas com a intenção explícita de influenciar companhias, e também suas práticas e políticas, e distingue essa prática de outras relacionadas à tomada de controle, que resultam em cargo de responsabilidades tomada de decisão. No ativismo, os acionistas buscam apenas o poder de influência sobre gestores, sem a tomada de responsabilidade. Bom, a figura 1, que traz aqui o modelo multinível, no primeiro nível antecedentes, que são os gatilhos, eles são vistos tanto no nível de firma quanto no nível de ativista e ambiental.
Uma vez sanada a questão dos gatilhos, a pesquisa passa para a questão dos processos, na qual identifica as possíveis ações dos gestores, as possíveis tomadas de ação dos acionistas e as demandas dos ativistas em interação com as ações dos gestores e dos acionistas. Por fim, chegamos aos resultados, no qual veremos em que resulta o gatilho e o processo, tanto em nível de firma quanto em nível de ativista e ambiente. Bom, o estudo se inicia com o tópico de proponentes e questões se inicia com um levantamento histórico que identificou no ano de 1942 o surgimento formal das primeiras resoluções dos acionistas. A partir de então, os acionistas foram apelidados de moscas corporativas. Esse apelido ele persistiu entre os anos de 1942 até 1970, quando foi judicializada uma ação desafiando o posicionamento da SEC quanto à permissão para a omissão de questões sociais das declarações das empresas. A argumentação era de que promoviam considerações impróprias aos acionistas, portanto, poderiam ser omitidas. A decisão judicial amparou e ensejou o ativismo político, ambiental e social dos acionistas no sentido de provocar mudanças na prática corporativa. Surgiu nesse momento, então, o que ficou conhecido como ativismo social. Os autores chamam a atenção também, ainda na década de 70, para a fundação do ICCR e do IRC. Na década seguinte, no ano de 1985, os autores chamam a atenção para a fundação do ISS e do CII, e nesse ano em questão, com a fundação do Institutional Shareholder Service Council of Institutional Investors, identifica-se a ascensão da propriedade institucional e uma consequente propagação do ativismo dos acionistas institucionais. Bom, um pouco mais adiante, em 1990, os fundos sindicais substituíram fundos de pensão como maiores proponentes de práticas de governança corporativa, em busca de garantir a responsabilização de gestores. E aí, um pouco depois, os retardatários foram os hedge funds. Os hedge funds surgiram com um certo oportunismo diante da agenda pró-acionista e deu surgimento ao ativismo financeiro. Portanto, temos que o ativismo social ele emerge ali pela década de 1970 e o ativismo financeiro ele emerge na década de 90. Bom, o ativismo financeiro ele se bifurca em ativismo de governança e ativismo de hedge fund. O ativismo de governança é aquele no qual os ativistas buscam maximização de performance organizacional através da observação e reação de deficiências de governança e estrutura de governança. E o ativismo de hedge fund ele é aquele no qual ativistas buscam maximização de performance através da maximização financeira e resultados imediatos. Alguns exemplos são ataques ao fluxo de caixa, reestruturação de ativo, pressões sobre o preço de ações e etc. Essa segunda forma, ativismo de hedge funds, estabeleceu-se, portanto, como uma forma mais promissora e também mais potente e controversa de ativismo. No que diz respeito às plataformas teóricas, o ativismo de hedge funds encontrou sua fundamentação teórica na teoria da agência e está ancorado no princípio de que o acionista deve monitorar e incentivar gestores a maximizarem o valor acionista, ou seja, a geração de valor para o acionista. Nessa perspectiva, os ativistas são vistos como vetores de insatisfação com a governança e a performance ou como geradores de demanda e influenciadores de gestores em benefício dos acionistas. Outras plataformas teóricas observadas na literatura foram a teoria de portfólios, teoria institucional, a teoria do movimento social, teoria das redes, teoria política, teoria da influência social, teoria da reatância psicológica e teoria da intimidação, além da teoria também do comportamento planejado. Essas em vermelho foram usadas em aplicação a estudos que trataram da motivação dos acionistas para se tornarem ativistas,
Essas em azul foram aplicadas à construção a partir de adaptações políticas, e a teoria do comportamento planejado foi aplicada a estudos de saliência dos stakeholders. Bom, aqui uma imagem que eu preparei para a apresentação para demonstrar o terceiro ponto, que é a heterogeneidade do ativismo. Os autores chamam muita atenção para essa questão de heterogeneidade, e eu achei que um diagrama seria uma forma de demonstrar isso mais claramente. Então temos aqui que o ativismo social ele engloba as questões de impacto ambiental, performance corporativa social e atividade política, e o ativismo financeiro, por sua vez, ele se ramifica em uma corrente de ativismo de hedge e outra corrente de ativismo de governança. O ativismo de hedge ele busca o shareholder value em curto prazo, e o ativismo de governança é aquele que observa as práticas de governança corporativa, dentre elas direitos de acionistas, conselho de administração, remuneração dos executivos, dentre outras que já vimos ao longo do semestre na disciplina. Bom, a questão dos gatilhos. Os gatilhos eles são os fatores que antecedem o ativismo. E essa análise ela traz 3 níveis de gatilho. Os gatilhos de firma são o tamanho, a performance, práticas e governança. Os gatilhos de nível de ativista são interesses, poder, legitimidade, urgência e identidade. Os gatilhos do nível de ambiente são ambiente macro e ambiente micro. Porém, apesar de o estudo listar práticas de governança como diferentes gatilhos, o longo do texto trata como um só. Então, mais à frente vocês vão ver na apresentação que eu vou trazer práticas e governança como um só gatilho, governança corporativa. Bom, a primeira delas, o primeiro gatilho, tamanho. Tanto o ativismo financeiro quanto o ativismo social visam a seleção de grandes empresas. No caso do ativismo financeiro, a seleção de grandes empresas pode gerar mais valor para os acionistas, pois o monitoramento de grandes negócios é mais complexo, portanto há mais abertura para o oportunismo desses acionistas. Já no ativismo social, maiores firmas têm maior visibilidade, portanto é mais fácil captar a atenção de mídia e também de sociedade numa situação em que surja o oportunismo desfavorável ao acionista. Uma observação que os autores fazem é no sentido de que o ativismo de hedge, por sua vez, parece evitar grandes empresas. Isso se deve à dificuldade de exercer influência sobre gestores e preço de ação em empresas maiores. No que diz respeito a gatilho de performance, a literatura demonstra que firmas com performance melhor tendem a ser menos atrativos para ativismo consistente, e isso está consistente com a teoria da agência. Além disso, o problema de agência de fluxo de caixa demonstra que gestores podem dar preferência ao uso de verbas para investir em ativos de valor decrescente, ao invés de distribuição junto aos acionistas. O fluxo de caixa, portanto, desperta o interesse de ativistas apenas quando há pouca distribuição para os acionistas. E, além disso, as firmas menos alavancadas costumam ser alvos de ativos de hedge, pois há um maior potencial para distribuição, e elas são evitadas por ativismos de governança, pois a prática de governança, nesse caso, já está bem consolidada. Os ativos de governança, os gatilhos de governança corporativa, portanto, são aqueles gatilhos que envolvem prática e governança. Primeiro, no nível de governança, a propriedade executiva ela é tida como uma proxy para observar o alinhamento entre interesse do gestor e dos acionistas. E essa é a abordagem mais testada pela literatura. A participação acionária de gestores frente aos interesses dos acionistas é o conceito de que quanto maior a participação acionária dos gestores, mais alinhados esses gestores estarão aos acionistas. Até porque, se a participação acionária do gestor é grande, o próprio gestor ele se torna um acionista. Então, isso aqui eu trouxe para explicar que o uso de propriedade executiva como proxy para observar o alinhamento entre gestores e acionistas. Tá? Além disso, a literatura também indica que maiores propriedades institucionais e individuais
ensejam ativismo dos acionistas. Isso está consistente com o problema de agência tipo 2 que nós já vimos no longo da disciplina. Um último ponto a respeito dos gatilhos de governança corporativa é a ambiguidade. Os autores eles trazem aqui a seguinte questão, o seguinte questionamento. O ativismo ele sugere deficiências de governança que levam à insatisfação dos acionistas, ou ele sinaliza um monitoramento mais vigilante dos acionistas? Segundo os autores, essa ambiguidade ela é subestimada pela pesquisa e pode ser um fator desencadeador de achados equivocados. Portanto, existe aqui nos gatilhos de governança uma ambiguidade, e essa ambiguidade pode muito provavelmente vai levar a achados que não são os mais adequados, não são os que fazem mais sentido. Bom, em nível ativista, falaremos agora dos gatilhos. Por exemplo, a pesquisa dominante trata os gatilhos de nível organizacional como força motriz do ativismo. Nessa perspectiva, uma vez que a pesquisa dominante trata o nível organizacional como força motriz, ela praticamente relega o nível ativista e não aborda essa questão, esse tema. Portanto, outras pesquisas, outras perspectivas, contudo, de que as características do próprio acionista podem ser gatilhos do seu engajamento ativista, e nesse contexto, individualidades de interesse de poder, legitimidade junto aos demais acionistas, urgência e identidade individual com o ativismo devem ser levados em conta. Uma vez que o ativismo gera custos e demanda uma cota acionária mínima, ele implica então na percepção de que acionistas robustos estariam mais propensos a engajar no ativismo. A ideia aqui é de que para se tornar ativista, o acionista ele incorre de certos custos. E existe uma questão também legal de que para manifestar o ativismo, o acionista ele precisa ter uma cota acionária mínima. Surge aqui então a possibilidade de que os únicos acionistas que vão poder se tornar ativistas e portanto, podem vir a ter algum tipo de benefício em virtude do seu ativismo, são os acionistas mais robustos. Verificamos aqui então, mais uma vez, o problema de agência tipo 2, no qual os acionistas dominantes eles expropriam riquezas dos minoritários. Mais adiante, a capacidade de engajamento do ativista, por sua vez, ela depende de uma combinação de características de portfólio, horizonte de investimentos, relacionamentos, dedicação de recursos à firma em questão, etc., entre outros. O ponto aqui quer lançar luz sobre o fato de que para o acionista se tornar ativista, fatores como o portfólio de investimento, o horizonte de investimento, os relacionamentos que esses acionistas têm junto a outros acionistas e a porção de recursos que ele dedicou a essa firma em questão vão fazê-lo mais propenso ou menos propenso a engajar no ativismo. Além disso, investidores mais salientes e mais bem relacionados, eles podem angariar mais apoio, por isso eles podem estar mais propensos, mais inclinados ao ativismo. Bom, gatilho de nível de ambiente, temos aqui que existe o ambiente no nível micro e no nível macro. No nível micro já abordamos a questão, que é a questão da firma, a questão do indivíduo. No nível macro, então, resta a questão dos investidores institucionais. Esses investidores eles podem deter maior concentração de poder e pressão, poder de pressão e influência na estrutura societária, bem como também nas normas de ambiente legal institucional. Ou seja, os investidores institucionais são por vezes tão grandes e detêm tanta concentração e poder que eles podem não só influenciar a estrutura societária, então aqui afetar em nível de firma e de indivíduo,
como eles podem também fazer pressão até mesmo no ambiente legal e nas normas. Então eles podem até mesmo alterar as regras do jogo, digamos assim. Bom, falaremos agora dos processos, primeiro em nível de gestor. Bom, por processo lê-se tomada de ação disponível a gestores, e nesse sentido, tomada de ação de gestor, temos que a premissa básica da pesquisa sobre ativismo do acionista, ou seja, de ativismo como resposta à má gestão, ela é relativamente heterogênea quanto aos seus achados. E uma possível explicação para essa heterogeneidade é a percepção equivocada de firma como elemento estacionário e gestor como indivíduo passivo. Os autores chamam a atenção para o fato de que a gestão ela é proativa, ela é reativa e ela exerce seu poder de influência no ambiente contra o ativismo. Portanto, no ativismo financeiro, há a visão do gestor como um indivíduo inativo do ponto de vista em que ele ignora o ativismo até que a sua ação seja inevitável, e no ativismo social se observa o gestor como reativo, no sentido de que ele reage ao ativismo com cortejos aos acionistas mais passivos e proatividade na antecipação e sabotagem de demandas ativistas. O procedimento formal do gestor para a tomada de ação esbarra na força das normas e leis, no sentido de que a tomada de ação do gestor ela deve ser precatória e consultiva. A tomada de ação precatória quer dizer que ela ocorre apenas através do requerimento formal para ter seu início. O gestor ele não pode ter uma tomada de ação a seu bel prazer. Ele precisa fazer um requerimento formal. E, além disso, é consultivo sob o ponto de vista de que a ação é apenas uma recomendação. Ela não tem um poder de ação de fato. Ela é uma recomendação a ser definida pela maioria dos votos. O gestor ele pode informalmente atender as demandas dos acionistas proativamente para evitar a intervenção, ou ele pode lançar mão de abordagens insinuantes e persuasivas para subverter o ativismo. Então, apesar de a tomada de ação do gestor ela ser precatória e consultiva, existem algumas manobras que o gestor pode lançar mão no sentido de insinuar e até mesmo subverter o ativismo do acionista. Além disso, o gestor ele também pode resistir ou viabilizar a implementação de demandas ativistas e também influenciar a implementação para que ela seja apenas simbólica, sem qualquer valor prático, ou que ela seja de fato institucionalizada. Os processos, ou seja, a tomada de ação em nível de acionista, na visão tradicional, são três. Hold, que é a lealdade ao gestor, Exit, que é a troca de gestor, e Voice, que é o engajamento no ativismo e intervenção. Bom, a iniciativa ela ocorre através de três formas: através do voto, através do requerimento formal de resolução e através da institucionalização do ativismo. A iniciativa ativista ela requer poder para sustentar sua voz e também margem de barganha para lidar com as negociações junto aos acionistas. Os custos que incorre o ativista não são necessariamente financeiros. Então, primeiro, o ativismo via votação não demanda gastos financeiros, mas requer campanhas de votos e socialização e influência junto a outros ativistas. E um segundo ponto é que o requerimento formal e a institucionalização do ativismo geram custos fixos e variáveis. O requerimento formal ele requer o pagamento de uma taxa, portanto um custo fixo, e a manutenção desse requerimento e também a institucionalização do ativismo eles incorrem de custos variáveis. Portanto, o engajamento ao ativismo pelo acionista ele deve
deve estar alinhado, deve estar atrelado a uma estratégia. Essa estratégia ela pode culminar no ativismo privado ou ativismo público. O ativismo público é aquele onde surgem cartas ao público, listas, requerimentos de resolução, campanha de voto, etc. Essa forma de ativismo, contudo, costuma fracassar, pois gera o constrangimento e dificulta a cooperação dos gestores. Já o ativismo privado, por sua vez, aquele que é identificado através de reuniões, consultas de bastidores, cartas fechadas, etc., ele é conhecido como a diplomacia silenciosa. Ele evita a exposição e constrangimento, portanto é colaborativo e mais poderoso. O procedimento é visto pela literatura como preponderante, ou seja, a maioria esmagadora das formas de ativismo verificadas pela literatura são privados, apenas poucas dessas iniciativas ativistas tornam-se públicas. E um aspecto negativo do ativismo privado é de que, por não haver transparência, ele enseja o comportamento malicioso sem submissão de voto ao acionista. É a ideia de que rouba-se Pedro para pagar Paulo. Mais uma vez, aquela questão do problema de agência tipo 2, né? Quando o acionista majoritário ele implica um benefício a si mesmo e uma perda ao minoritário. Bom, as implicações dessa análise, elas são repartidas em níveis diferentes. Primeiro, nos níveis de firma. Os resultados apontam a divergência dos achados, sob o ponto de vista de que os achados eles revelam relações positivas em uma pesquisa, negativas em outra pesquisa e até mesmo neutras em outra pesquisa. Então, não existe aqui um alinhamento em todas as pesquisas. Uma potencial explicamento para essas divergências é que, primeiro, muitas demandas ativistas são negociadas e sanadas sem que venham a público, motivo pelo qual o gestor é visto como omisso e passivo. E segundo, a maioria dos estudos observa apenas as propostas dos gestores, que acabamos de ver que são consultivos e, portanto, sem força de ação. Um tema de pesquisa dominante é a reação de mercado, e esse tema em específico resulta em contribuições mais unânimes, mais homogêneas, no sentido de que a reação positiva do mercado ela é verificada quando do atendimento de demandas ativistas. As variáveis frequentemente observadas pela pesquisa de reação de mercado são tipo de acionista, tipo de demanda, se a demanda atende a todos os acionistas e ativistas ou apenas uma parte deles, extensão dos conflitos de agência e grau de abertura de gestores à negociação. Pouca evidência, contudo, dá suporte à suposição de que o ativismo de governança implica necessariamente em melhoria de performance. Surge aqui então uma fragilidade na teoria da agência. Já no nível do ativista, essa revisão verificou na literatura que existem poucos estudos e por isso há apenas indícios e suposições de que os ativistas podem trazer benefícios para acionistas e stakeholders de diversas formas. Não há constatação. Eu trago aqui as tabelas do estudo, são 3 tabelas. Vou falar um pouco sobre essa tabela, mas não vou adentrar muitos detalhes nas tabelas 2 e 3, porque são tabelas de estudos bibliométricos, né? Então temos aqui, por exemplo, o estudo Karpov, Malatesta e Walk, em 1996. Esse estudo foi publicado no jornal GFI, e ele tratou as variáveis de tamanho da firma, performance, incentivos ao gestor e propriedade. Os principais achados foram a respeito de tamanho, alavancagem e número de acionistas, proprietários institucionais, como positivamente relacionados ao ativismo dos acionistas, enquanto que a performance da firma está negativamente relacionada ao ativismo. Bom, não vou falar sobre todos os estudos em todas as tabelas, porque essa é uma amostra com 49 estudos. Então,
Imagine que se eu for falar sobre todo esses estudos, suas variáveis, seus achados, essa apresentação vai ficar muito extensa. Então temos aqui a tabela 2, que traz os resultados, né, do ativismo dos acionistas. De igual forma, traz os estudos e as variáveis que são observadas, os principais achados. Continuação da tabela 2. E aqui eu trago a figura 2, que tem o ativismo do acionista, levando em conta o acionista, o stakeholder e os gestores. Então temos num eixo aqui a reação do gestor ao ativismo, temos em outro eixo aqui o fluxo de ativismo social e por fim o fluxo de ativismo financeiro. Então temos aqui a subordinação da firma, quando o gestor ele coopera, né? E a situação também na qual os gestores ignoram o ativismo. Podemos ver então que existe aqui no segmento superior da imagem uma aproximação de adoção e cooperação. Temos aqui no segmento inferior então uma aproximação por ou ignorar, a decisão de ignorar ou a decisão de resistir, não só ignorar como combater as demandas ativistas dos acionistas. Chegamos então ao tópico de implicações de direcionamentos para estudos futuros. Alguns desafios metodológicos que se observam são o fato de que a literatura observa apenas uma particularidade acerca do ativismo e ignora outras, e também o fato de que a literatura ela aborda o ativismo de maneira genérica, tratando diferentes ativistas e diferentes demandas com a mesma abordagem, trazendo uma mesma solução. O direcionamento para pesquisas futuras, portanto, traz que, apesar de a teoria demonstrar a existência de variáveis níveis diferentes, a literatura caracterizou-se pela unidimensionalidade da pesquisa. E, portanto, os autores eles recomendam a adoção de uma modelagem multinível. Em segundo ponto, abordar as heterogeneidades do ativismo e suas potenciais interrelações empiricamente. Em terceiro ponto, buscar na abordagem empírica a solução para fragilidades endógenas de pesquisas anteriores. Em um quarto ponto, a suposição de que o ativismo só se torna público quando o ativismo privado falha, revela que estudos têm abordado apenas a ponta do iceberg. Aqui a ideia é de que, a depender de variáveis do ativista, como identidade, por exemplo, o ativismo ele pode já nascer público. Então essa suposição da literatura de que o ativismo só se torna público quando o privado falha, não é a mais apropriada. E em último ponto, no nível do ativista, o que faz certos acionistas se tornarem ativistas? Essa questão ainda não foi respondida. E essa decisão do acionista se tornar ativista, ela é popular. Muitos outros acionistas decidem de forma semelhante. São aqui questionamentos trazidos pelos autores. A tabela 3, então, ela traz uma agenda, né, de pesquisas futuras. Leva em conta o nível de firma, o nível de ativismo. Vou passar o slide. Traz também o nível ambiental e a questão multinível. E aqui os tipos de ativismo do acionista, os benefícios e desafios do ativismo e as implicações dinâmicas. Idem aqui, né? Tipos de ativismo, benefícios e desafios e implicações dinâmicas. Bom, as implicações teóricas do ponto de vista da teoria da agência. Primeiro, a teoria da agência ela supõe o monitoramento do gestor pelo acionista como solução homogênea para a maximização de valor do acionista, mas ela não leva em conta aspectos individuais dos acionistas que podem divergir e dar ensejo para o engajamento no ativismo. Algumas evidências demonstram que os acionistas são dotados de diferentes identidades, interesses, portfólios, etc.,
Portanto, há uma heterogeneidade que a teoria da agência não está levando em conta. Surge então um embate entre teoria da agência e teoria do stakeholder, que são então plataformas teóricas concorrentes. Esse estudo, essa revisão, não indica a adoção de uma dessas plataformas especificamente, mas demarca a importância da observação de heterogeneidade das variáveis pelas duas plataformas teóricas. A ideia de que a teoria do stakeholder ela já abarca essa questão das heterogeneidades, mas a teoria da agência ainda não. E os autores estão aqui chamando a atenção para a importância de a teoria da agência passar a levar em conta essa heterogeneidade. Já no que diz respeito à teoria do stakeholder, a crítica que os autores fazem é no sentido de que ela tem fornecido mais questionamento do que insights. Como, por exemplo, gestores, eles levam ativistas em conta nos seus processos decisórios? Não há uma conclusão, não há um achado unânime, ou pelo menos comum, a esse respeito. Uma informação interessante é que o estudo de Thomas Carey, de 2003, demonstrou que todas as 403 demandas ativistas públicas estudadas foram descartadas, ao passo que inúmeras propostas foram aprovadas através de votação. Isso contraria a teoria de stakeholder, que demonstra que tanto o ativismo social quanto o financeiro estão positivamente relacionados com a geração de valor. Ou seja, se a teoria do stakeholder supõe que tanto o ativismo social como o financeiro estão positivamente relacionados à geração de valor, não faz sentido que 403, a totalidade das demandas ativistas observadas pelos autores, tenham sido rejeitadas, ao passo em que uma porção foram aprovadas através de votação. Então, aqui vemos ativismo social e aqui o ativismo financeiro. Por fim, a necessidade de avanço da pesquisa normativa da teoria dos stakeholders. Os autores eles chamam a atenção para o fato de que a teoria dos stakeholders tem um campo aberto para o avanço e até parece mais adequada para lidar com as heterogeneidades, mas em virtude dessa fragilidade, que não tem fornecido insight suficiente, tem sido pouco edificante. Algumas implicações práticas no sentido, primeiro, de que é necessário identificar se o ativismo é desejável, ou seja, o ativismo ele constrói ou ele destrói valor, também não está claro, e como os custos e benefícios do ativismo são repartidos pelos acionistas, também não foi ainda abordada essa questão pela literatura. Portanto, o estado da arte ele não fornece evidência suficiente para dar suporte à suposição clássica da teoria da agência de que o monitoramento do gestor pelo acionista impacta positivamente na performance. Então, fica aqui uma grande fragilidade da teoria da agência, né? E a conclusão é de que a heterogeneidade dos fatores, as variáveis dos métodos e processos de ativismo e a variedade dos insights, eles representam desafios metodológicos à pesquisa no campo do ativismo dos acionistas. Eu vou terminar por aqui a apresentação, eu peço desculpas por ter me alongado um pouco, porém essa foi a quinta vez que eu gravei e foi a mais curta. Então, deixo aí meu abraço, saudação a todos, até mais.